comunhão de coincidências. Mas fica o registro dessa reportagem da Folha de São Paulo, que é bastante esclarecedora. Cabe à campanha do Pablo Marçal responder, porque foi absolutamente grave o que foi dito, né, Zaidan? Muito difícil acreditar em confusão. Se confundiram. Muito difícil. Porque para você afirmar, sugerir, insinuar algo assim, você não pode... eu dei passei os olhos ali e vi aquele nome, não é? Você tem de ver quem é, confirmar. É muito difícil acreditar que foi uma simples confusão, né? E a Folha, na reportagem, deixa claro aqui que aguarda essa resposta. Vindo a resposta, a gente também, na mesma medida que deu destaque à reportagem, fala sobre isso também. 4h57. Tem muito movimento aí no Morumbi. Rapaz, eu preciso olhar na janela. Não tem? Mas é provável que já começou. Mas o povo vai cedo, né, Zaidan? Vai, tem de ir, né? Porque aí se reúne lá fora, aquela história toda, e faz o pré-jogo, que é sempre interessante. Não tenho dúvida que já deve ter gente chegando por aqui. Lembrando que o jogo é só 9h30, né? O jogo é só 9h30 da noite. Mas com a abertura da transmissão da Rádio Bandeirantes desde 7h30 para falar da partida. Tá? Isso, e os caras conseguiram colocar Brasil e Equador 10 da noite. Mas eles têm talento para isso, né, Zaidan? E não é lá, é aqui. Não é problema de fuso, né? É aqui o jogo, é no Brasil. 10 da noite. Não dá, né? Não tem condições. Zaidan, acho que a gente vai ter tempo para falar um pouco mais amanhã, mas só para a gente criar um destaque de algo que a gente pode falar amanhã, é a terceira semana seguida que a Kamala Harris aparece na frente do Trump nas pesquisas lá nos Estados Unidos. Tem muito do efeito ainda de substituição a Biden ou já deve causar uma preocupação mais intensa do lado dos republicanos, hein, Zaidan? Acho que a maior preocupação dos republicanos é com uma maior disposição de o eleitor democrata resolver votar, né? Uma maior disposição de sair naquela terça-feira. É sempre a terça-feira seguinte à primeira segunda-feira de novembro. Então, se a primeira segunda-feira, se o dia 1º de novembro for uma terça, a eleição não será no dia 1º de novembro. Nunca é. É sempre ou dia 8, ou dia 15 e tal, mas é a terça-feira logo depois da primeira segunda-feira de novembro, né? Então, essa disposição pode aumentar, porque o pessoal estava desanimado com o Biden, né? Agora, é aquela história, você tem muitas reportagens laudatórias, né? Você tem uma reportagem que é texto laudatório a respeito da Kamala Harris, em emissoras de televisão, então, virou um negócio constrangedor, né? Mas isso não tem esse impacto todo, não tem mesmo. Até porque fizeram o mesmo oba-oba com a Hillary e não aconteceu nada. De qualquer maneira, Ronald, eu acho lamentável que hoje, por exemplo, Israel está fazendo uma grande operação na Cisjordânia, há mortos, há uma sugestão do chanceler de Israel para que os palestinos saiam da Cisjordânia e os candidatos à eleição nos Estados Unidos, um país diretamente envolvido com a situação, nada dizem, nem Trump, nem Kamala. Boa. Vamos entrar nesse e em outros assuntos no Acontece de Amanhã. Zaidan, Manuel, um grande abraço. A gente se encontra aqui amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente,
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa do Fala Galera. Fala Galera deste dia 28 de agosto. Próximo adversário da Ponte Preta, Santos. Vem de 3 jogos sem vitórias na Série B. 2 empates e 1 derrota. Para você, esse é o melhor momento para enfrentar o Peixe? Macaca tem chances de conquistar a primeira vitória fora de casa na sexta-feira. Opine 97102-1493. Eu vou repetir. Próximo aniversário da Ponte é o Santos, que vem de 3 jogos sem vitória. 2 empates e 1 derrota. Para você, esse é o melhor momento para enfrentar o Peixe? A Macaca, na sua opinião, tem chances de conquistar a primeira vitória fora de casa na sexta-feira, 21h30? Opine 97102-1493. E para os bugrinos, saídas do Guarani na atual janela de transferências. Laterais, Eliel e Diogo Matheus. Zagueiros, Léo Santos e Ryan. Volante, Kaique. Meias, Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira. E os atacantes, Renier, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. Total 11. Desses 11, cite 2 que mais vão fazer falta e que você não teria liberado. Vou repetir. Jogadores que deixaram o Guarani. Laterais, Eliel e Diogo Matheus. Zagueiros, Léo Santos e Ryan. Volante, Kaique. Meias, Chay e Gustavo França, além de Bruno Oliveira. E os atacantes, Renier, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. Desses 11, cite 2 que mais vão fazer falta e que você não teria liberado. Opine 97102-1493. Vamos para a pauta da Ponte Preta. Sem vencer há 4 partidas na Série B. Ponte planeja recuperação dentro dos próximos 3 jogos. Após enfrentar o Peixe, Macaca recebe 2 adversários que integram a zona de rebaixamento em sequência no Moisés Lucarelli, Chapecoense e Ituano. Ponte tem a 17ª pior campanha do segundo turno na Série B, com 2 vitórias e 2 derrotas nos 4 jogos do retorno. Macaca somou apenas 2 pontos e fica à frente somente de Paysandu
Chapecoense e CRB. Na carreira de Nelsinho Batista, a relação com o Santos traz uma memória desagradável, quando ele comandava o Peixe. Nelsinho perdeu o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 2005, com uma goleada de 7-1. O treinador não caiu depois da goleada e só foi deixar o cargo 2 semanas mais tarde, após a derrota para o Brasiliense em Brasília, com apenas 13 jogos no comando santista e 7 derrotas. Mas Nelsinho também tem memórias positivas com o Santos. Ainda enquanto jogador, ele foi campeão paulista em 1978 pelo Peixe. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diante do 6º melhor mandante, Macaca desafia jejum. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Lohan se apresenta ao torcedor e cita as suas principais características. Lohan, na entrevista que concedeu, comenta sobre sua recepção no Bugre e a expectativa para esse desafio. Guarani acerta com Emerson, Barbosa e Pierre do Tombense e chega a 11 contratações na janela. Dupla já realizou exames no Brinco de Ouro e assina com o Bugre até o fim do ano. Lucas Paraíso foi emprestado ao Torreense de Portugal até junho de 2025 e o Guarani definiu o valor de venda do atleta em 600 mil euros, aproximadamente 3 milhões e 700 mil reais. Atualmente, o Bugre é dono de 40% dos direitos econômicos do Paraíso, enquanto Portuguesa e Noroeste dividem igualmente os outros 60% restantes. Guarani mantém 30% dos direitos econômicos de Léo Santos. Zagueiro foi anunciado como novo reforço do Nacional de Portugal pelas próximas 3 temporadas e assim, como o Paraíso, vai ter a sua primeira experiência no futebol internacional. Guarani apresentou oficialmente na manhã de hoje o atacante Lohan. O jogador que estava no Floresta do Ceará assinou contrato em definitivo com o Bugre até novembro de 2024. Lohan já está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e pode estrear diante do Coritiba na próxima terça-feira. Mesmo com um jogo a menos, Guarani tem a segunda melhor campanha do retorno da Série B. Com 2 vitórias e 1 empate, Bugre fica atrás somente do Coritiba, que possui 3 vitórias e 1 empate nos 4 jogos disputados. Após confirmar as transferências de Lucas Paraíso e Léo Santos ao futebol português, Guarani completa um time inteiro de saídas na atual janela. Antes de Paraíso e Léo Santos, os laterais Eliel, emprestado para a Portuguesa, Diogo Matheus, zagueiro Ryan e o volante Kaique, os meias Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira, e os atacantes Renier e Daniel dos Anjos já tinham deixado o Guarani. Bugre, portanto, liberou 11 jogadores e contratou 11 jogadores. Destaque do portal CB, que você pode acompanhar em carlosbatista.com.br. Lá tem a notícia das saídas e também das chegadas do Guarani. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas.
Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Hospital Albert Einstein confirmou a morte de Juan Manuel Izquierdo no fim da noite desta terça-feira. O boletim médico divulgado informa que o atleta de 27 anos faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória. A tendência é de que o velório seja realizado a partir das 10 horas de quinta-feira na sede social do Nacional, clube em que o zagueiro atuou. Selena, esposa de Izquierdo, se despediu e disse, abre aspas, hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo. Para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, o pai dos meus filhos, minha dupla incondicional. Hoje, uma parte de mim morre com você. Fecha aspas. Pauta 2. O Flamengo oficializou a contratação de Carlos Alcaraz, meio-campista argentino de 21 anos. No anúncio feito nesta quarta-feira, o rubro-negro brincou com o fato de o jogador ser homônimo do tenista espanhol que ocupa a terceira colocação no ranking da ATP. Alcaraz assinou contrato em Londres, com vínculo até agosto de 2029 e é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro. O rubro-negro pagará 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais por Alcaraz, que estava no Southampton, da Inglaterra. Pauta 3. Dança das cadeiras na Série B. A direção do esporte decidiu na manhã desta quarta-feira pela saída do técnico Guto Ferreira. Menos de um mês após o anúncio, o treinador deixa a Ilha do Retiro depois da sequência de 3 derrotas consecutivas. Já em Minas Gerais, o América anunciou o retorno de Lisca Doido para comandar o clube após 3 anos. Ele chega para assumir o lugar de Cauã de Almeida, demitido após sequência negativa de resultados. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17h14. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Tony Souza, responsável pelo som que vai para o FM 85,7. No switcher, no corte da imagem, para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Lucas Pessoa, do time do Gil Kleber. Rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio,
fácil do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Quer conquistar o seu carro zero nesse mês com descontos exclusivos? Confira o que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Novo T-Cross 2025 com bônus de até R$10.000. E Nivus a partir de R$119.990. Mas não para por aí. Tudo com taxa zero até o fim de agosto. Visite a loja mais próxima de você e aproveite as ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h18, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. Temas do dia ou qualquer outro tema que você queira também mandar para cá para colocar no programa de hoje. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira algumas ofertas. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada Bulbo 9 watts branco frio, apenas R$ 1,69. Refletor de LED branco frio, 200 watts, por apenas R$ 34,90. Meu amigo, pensou em material elétrico? Não tenha dúvida. Na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Vá conhecer a Instalar e aproveite muito mais ofertas. Anote aí o endereço: Rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. Confira as novidades
no Instagram, @instalarcampinas, @instalarcampinas, ou peça o atendimento pelo WhatsApp 19 98839 0106. Repito o telefone, 98839 0106. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. 17h21, ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Band, aqui é Marcelo Lopes de Campinas. Abraço a todos aí. Eu vi a entrevista do Nelsinho Batista, cara. O Nelsinho Batista tá tirando leite de pedra, né? Porque é um bando de pé de rato, né? Salva 2, 3 jogadores aí no máximo. E não tem o que fazer, né? Porque ele pede contratação, mas não é que ele pede. Ninguém quer vir pra Ponte Preta, cara. Antigamente, ele sabe disso. A turma ajoelhava pra vir na Ponte Preta. Tanto Ponte e também o Guarani, cara. E hoje não. Hoje os dois servem apenas o quê? São apenas retardatários da Série B, cara. Lutando ainda pra ver se não cai na Série C, sabe? E todo ano a mesma coisa. E quando você vê a entrevista do presidente, que adora fazer uma reforminha aí em banheirinho, essas coisinhas todas aí, que achando que é o máximo, é aquela mesma ladainha, sabe, meu? Cara viajando na maionese. Então, cara, não dá vontade de ir no estádio, não dá vontade de nada. A todos aí da Band, abraço, tomara que isso mude. Abraço e força aí, Nelsinho Batista. Abraço, muito obrigado. Só discordo com relação a reformas, né, que são importantes e fundamentais. E não foi reforminha não, foi uma grande reforma. E é assim, né, como se fosse a casa da gente. Você tem aí a sua casa, se não reformar, daqui a pouco fica impraticável. Vai começar a cair os pedaços, né? Então é necessário fazer a reforma. São coisas diferentes. Uma coisa é cuidar do local de trabalho para dar, inclusive, um pouco mais de conforto para o torcedor e para os funcionários, e também cuidar do time. E aí necessita um pouco mais de investimento e nem sempre dá para fazer tudo. Mas está tentando aí o Marco Eberlin, né, fazer das tripas o coração com pouco orçamento para tentar levar a bom termo. Isso seria a permanência minimamente na divisão e também fazendo as reformas, como é o caso da iluminação. Final de setembro, começo de outubro, já teremos uma nova iluminação no Estádio Majestoso. A Ponte terá 1.600 lux. Lux é a unidade que mede a intensidade da iluminação. A CBF exige para a Série A 1.500 lux. Para a Série B não tem nenhuma exigência. Mas vocês sabem como que é assistir um jogo no Majestoso. Na televisão até melhora, porque tem o ganho do equipamento. O equipamento de televisão, ele consegue, através das suas câmeras, melhorar a qualidade da imagem. Agora, quem está no estádio realmente é uma boate, né? Tem partes do campo que você não consegue enxergar com clareza o jogador que está fazendo a jogada. Então, torcedor que comparecer ao estádio a partir de outubro terá uma visão muito melhor com essa qualidade da imagem. E isso custa dinheiro. Não é barato. É um equipamento caríssimo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira, sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Próximo adversário da Ponte, Santos vem de 3 jogos sem vitória na Série B. 2 empates e 1 derrota. Para você, esse é o melhor momento para enfrentar o Peixe? Macaca tem chances de conquistar a primeira vitória fora de casa? Tem chances. Mas primeiro a Ponte tem que fazer a parte dela, né? Que não está fazendo nem dentro de casa agora. Então ela precisa melhorar. Se é o momento bom de enfrentar o Santos,
É um momento de muita pressão. Só que a Ponte precisa fazer primeiro a parte dela e se arrumar. Vai ser um jogo interessante na sexta. Saída do Guarani na atual janela de transferências. Laterais, Eliel e Diogo Matheus. Zagueiros, Léo Santos e Rayan. Volante, Kaique. Meia, Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira. E os atacantes, Renier, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. Desses 11, cite 2 que vão fazer falta e que você não teria liberado. Não dá para citar ninguém. Sabe por quê? Porque eu liberaria todos e ninguém vai fazer falta. Batista. 17h26, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, aqui é o Sérgio Jardim das Paineiras, Ponte Pretano. Batista, a Ponte Preta, fora de casa, aí, ela não ganha de ninguém, né? Tá provado isso aí. E agora começou a perder em casa. Acho que ele precisa mexer no time, né, Nelsinho? Tem que mexer no time, o volante não marca nem ataca. Defesa começou a falhar, o Matheus Silva, um zagueiro de cintura dura, ele já falhou muito na Ponte, acho que tem que tirar ele do time. Então tem umas mudanças para fazer, mas a gente vai assistir, torcer, mas a gente sabe que, infelizmente, a Ponte tem uma síndrome, né, de vira-lata, né? Fala, né? Síndrome de vira-lata. Ela não ganha, ela não vai para cima do time, ela se encolhe. Pô, quer mais do que o Brusque que ela pegou o Brusque lá e não foi para cima. Se ela tivesse ganho 2 jogos fora, tudo que ela perdeu e não ganhou, ela estaria praticamente disputando o G4. Então, vamos torcer, né? Vamos acreditar no Nelsinho por enquanto ainda, para ele mostrar trabalho aí. Porque ele vinha bem, de repente ele começa a escalar o mesmo. Ele vai teimoso, escala o mesmo time, os mesmos jogadores que vão mal, escala 2, 3, 4, 5 vezes e não substitui. E vai deixando, né? Eu acho que o Akin tem que voltar na zaga urgente. Tirou o cara do time. Outro dia ele jogou aí com o centroavante, aí o Vinícius, eu nem sabia que estava mais aí, achei que esse cara tinha ido embora. Torcida toda, ele pôs o cara titular para jogar. Então, quer dizer, vamos lá então, abraço, fique com Deus. Abraço, amém, fica com Deus também. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo, com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 17h29, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Aqui Paulo Neves da Vila Nova. Batista, a Ponte Preta ela não está em má fase. Ela apenas deixou de contar com um elemento que estava ajudando ela nas vitórias, chamado sorte. A Ponte Preta ganhou do Vila Nova aqui de 1-0, o Vila Nova cansou de perder gol. Empatou com o Goiás aí na Bacia das Almas, o Galhardo perdeu 3 gols cara a cara com o goleiro Pedro Rocha. É mentira minha? A Ponte Preta, todos os jogos dela, com o Avaí, o Potker perdeu aquele gol que ele pegou, trouxe a bola do meio de campo, perdeu cara a cara com o goleiro. Depois perdeu outros também cara a cara. Então ali foi o fator sorte que não decretou o empate ou a derrota da Ponte Preta. Em vez de ficar alimentando esperança, porque a Ponte Preta vai perder do Santos, isso é fato. O mais certeiro, o certo era vocês perguntarem com quantos minutos você acha que a Ponte vai levar o primeiro gol. Eu acho que antes dos 10 minutos do primeiro tempo a Ponte já vai estar perdendo do Santos. É lamentável, mas é verdade. Vamos ver se o Biden, nosso treinador Biden, pega e renuncia, porque se depender do presidente, nunca, ele vai morrer abraçado. Ele vai rebaixar o time e não demite ele. Grande abraço a todos.
Abraço, muito obrigado. É muito pessimismo, né? Um negócio impressionante. Quer dizer, então, de acordo com o seu pensamento, não adianta nem ir pra Vila. Vai lá pra quê? Então já comunica lá a CBF, olha, nós vamos dar WO, tá? Porque tem um jogo lá com o Santos, já perdemos mesmo, então não vamos pra Vila Belmiro. Pelo amor de Deus, eu não posso concordar com esse pessimismo absurdo. O Santos é o favorito? É o favorito. Agora, quantas vezes a Ponte já venceu o Santos na Vila Belmiro, inclusive se classificando em cima do Santos? Então, não pode ser assim, né? Não pode ter essa energia negativa dessa maneira e soltar no ar a respeito à opinião do torcedor. Tanto é que colocamos aqui no ar a opinião dele. Agora, pelo amor de Deus, né? Vamos acreditar um pouco mais, vamos ter um pouco mais de otimismo aí, mesmo com todas as dificuldades que o time da Ponte está tendo na competição. E com relação ao Nelsinho Batista, ele, se não fossem os jogos que a Ponte ganhou em casa, mas ganhou, deu um chute no gol, ganhou. Mas o que conta é a vitória. Não adianta, tem time aí que tem a maior posse de bola, chutou mais vezes no gol e não consegue. Olha o caso do Atlético Mineiro, Série A, só para fazer aí um comparativo. É o time que tem maior posse de bola na Série A do Brasileirão. E a pior posse de bola é do Fortaleza. E quem é que está liderando o Brasileirão da Série A? Então, não concordo com esse tipo de pensamento. A Ponte tem grande possibilidade, já venceu. E agora, recentemente, a Ponte venceu o Santos na Vila Belmiro e vai para lá para conquistar o resultado e tem grande possibilidade, sim, de voltar com os 3 pontos na sacola. 17h32, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga depois de amanhã, sexta-feira, 9h30 da noite, partida que está marcada para o estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, contra o Santos, sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em sequência, a Ponte vem numa sequência negativa, né, Batista? São 4 partidas seguidas sem vitória no campeonato, número ruim, além de não conseguir ainda ter vencido jogando fora de casa. Contra esses jejuns é que a Macaca vai encarar o Santos, Peixe também, que não vive uma boa fase, mas ainda integra o G4 da Série B. Para a partida contra o Peixe, Batista, o técnico Nelsinho Batista terá a volta do Igor Inocêncio. O Igor cumpriu suspensão automática, ficou de fora da derrota contra o Operário, deverá voltar à lateral direita. Em contrapartida, o Nelsinho não terá o Renato, atacante, que tem sido opção no banco de reservas, recebeu o 3º amarelo, vai ficar de fora também. A Ponte Preta, que vive um momento complicado também no turno, Se a gente for fazer apenas um recorte desse segundo turno, a Macaca tem a 17ª pior campanha. O próprio técnico Nelsinho Batista tem resultados muito contraditórios, quando se diz respeito a enfrentar o Santos. Por exemplo, quando o técnico do Corinthians, ele acabou sofrendo uma goleada de 7-1 do Santos, lá em 2005. Mas quando o jogador, ele conquistou o título contra a equipe do Santos. Então aí o Nelsinho tem boas e más lembranças comandando ou trabalhando contra a equipe do Santos. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o técnico ainda era o João Brigatti, naquela vitória do Santos sobre a Ponte Preta, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Na próxima segunda-feira fecha a janela de transferências, nessa chamada janela de inverno, e a Ponte Preta segue atenta ao mercado na possibilidade de contratações. Mas o próprio Nelsinho Batista disse, na última entrevista coletiva, de que a Ponte não vai fazer qualquer negócio, não. Somente se for jogador que venha para melhorar, qualificar ainda mais o elenco ponte-pretano, é que a Macaca vai atrás da possibilidade dessa contratação.
Alguns nomes surgiram, alguns nomes foram oferecidos à Ponte, mas não agradaram, principalmente no ponto de vista técnico. Então, essa expectativa, a tendência é que a Ponte não contrate, né? Se contratar, realmente vai ser apenas jogador que venha para qualificar o elenco. Foram as palavras ditas pelo técnico Nelson Batista na coletiva pós-jogo contra o Operário. Macaca deve ir para a sequência, para o término dessa competição, com o que tem em mãos o próximo compromisso na sexta-feira, fora de casa contra o Santos, sequência desta Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se, saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h37 em Campinas. Vamos lá, CH, opinando aí sobre a Ponte. A Ponte, depois de amanhã, vai enfrentar a equipe do Santos na Vila Belmiro. O ouvinte está dizendo aí, Nelsinho tem que mexer no time, porque no segundo turno está fazendo uma campanha ruim. Quais são, na sua opinião, as posições? Bom, primeiro, se você concorda com o ouvinte, né? Que o Nelsinho tem que mexer no time. E quais são, se você concorda, quais são as posições que você mexeria? Ô Batista, eu até acho que isso vai acontecer, viu? Eu até acho que isso vai acontecer. Eu acho que tem uma possibilidade ali no Everton Brito. Não sei se efetivamente pode acontecer. Eu mexeria ali, sim. Eu acho que o jogador que pode aparecer ali é o Ramon Carvalho. Eu gosto mais, não é? Eu gosto mais. Na frente também o Matheus Regis não está em boa fase, né? Poderia ser adiantado aí o Dodô, ou o Dodô por dentro, e o Iago Dias na frente. Precisa mexer o doce, porque do jeito que tá, não tá legal, Batista. Não tá funcionando. Perdeu o encaixe e eu desconfio que ele vai mexer. Ele tem um trabalho pragmático, ele é muito tradicional, né? Ele dá sequência, mantém o time. Agora, não sei, Batista, tem que aguardar. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, não é? Eu mexeria ali do Everton Brito, começaria com o Ramon Carvalho e começaria com o Dodô na frente. É isso que eu faria. Pelo menos isso. Eu acho que também tem que pensar muito seriamente em relação à zaga, não é? Eu, sinceramente... É porque nessa partida muita coisa não funcionou, né? Muita coisa não funcionou. Eu não sei se o Joilson, de repente, o próprio Iaquim ou o Akin, né? São possibilidades plausíveis. O fato é que eu, na minha opinião, tenho um problema mais grave do que isso. Quando o time de futebol se prepara para enfrentar qualquer tipo de adversário, hoje a estrutura do futebol, ela proporciona ao técnico
todas as informações do seu adversário. Eu vou falar de novo do Amazonas e vou falar principalmente do Operário. A partida estava simples para ser resolvida. Simples. Mas mesmo assim, Nelsinho demorou para mexer e quando mexeu não funcionou. Por que os jogadores tiveram o comportamento que tiveram contra o Operário, né? Será que realmente o time estava estafado? Estava morto em campo? Os 10 que jogaram, 4 não viajaram para Manaus. Por que o comportamento do time foi da maneira que foi? Eu só posso considerar que a estratégia não foi a melhor, a execução foi pior ainda daquilo que eles treinaram para enfrentar o Operário, e o treinador tinha a possibilidade de mexer no intervalo do jogo para tentar alguma coisa diferente no segundo tempo, e não fez, foi mexer com 20 minutos. Mas não deu tempo, né? Pior do que isso, no segundo tempo tomou o gol. Então, agora, o adversário tem uma outra qualidade técnica. Então, se você não tiver o grupo ajeitadinho, com os parcos recursos técnicos que esse time tem, e você não levar para Santos algo inteligente, pensado, e o time, né, com 11 jogadores que estejam realmente preparados para pressão, para jogar fora de casa, para enfrentar o Santos, vai ser presa fácil para o Santos, apesar do Santos estar em má fase. A derrota contra o Operário, Batista, me deixou muito preocupado. Porque a Ponte, ela perdeu para um time que não jogou pra caramba. Desde o primeiro tempo, a bola longa, né, na velocidade, na diagonal, estava sendo testada. Foram 3 no primeiro tempo e no segundo tempo saiu o gol dos caras dessa maneira. E bola pior, né? Ela não foi nem tão longa, né? Ela foi metida por dentro e o Sérgio Rafael tentou ali adivinhar e o cara saiu na cara do gol e fez 1-0. E a Ponte não incomodou o goleiro do Operário. Não fez nem cócegas, que é mais grave ainda, ele estava jogando em casa. Então, eu vi o que o ouvinte está dizendo, que a Ponte venceu os seus jogos por sorte, eu discordo também. A Ponte, até a partida, até o último jogo do primeiro turno, ela passou para esse amigo de vocês uma organização, uma coerência nas escolhas, estratégias inteligentes adotadas pelo treinador e execução daquilo que foi treinado muito perto do ideal. Por isso que a Ponte ganhou os jogos que ganhou. E teve a campanha que teve com um elenco curto no primeiro turno. Segundo turno, até agora, eu não vi nada. Eu vi um desempenho fraco, uma intensidade que diminuiu demais e uma organização que tinha foi perdida. Por que motivo, eu sinceramente eu não sei. Eu estou dizendo aquilo que eu estou assistindo. E se você pegar o jogo do Amazonas, que é o penúltimo, e o jogo do Operário, o último, você vai projetar pessimismo, que é o momento, não é a capacidade do time. Até que não venha uma explicação coerente, não é? A Ponte não enfrentou nessas 2 partidas últimas times que não têm força de qualidade técnica para estar acima do 10º colocado, na minha opinião. Amazonas e Operário têm times para brigar para permanecer no máximo. E mesmo assim o time da Ponte não joga, sendo que uma das partidas em casa, nesse momento do campeonato, no segundo turno, depois de um tempo à frente do time, com a capacidade que o seu treinador tem, o time não pode estar apresentando o que está apresentando. A variação e a irregularidade faz parte. Mas nesse momento isso não pode acontecer, não. Então, se tem algum jogador que tá sentindo o peso, que não está rendendo, ele tem que ser substituído. Então, por isso que se aparecer modificações no time titular, eu vou entender que o Nelsinho já detectou o problema e tem que mexer o doce, tem que trocar os caras. E não adianta ficar só criticando o Gé lá, que só está recebendo tijolo lá na frente. E a bola não está passando no meio campo. Isso é mais grave ainda. O time nessas 2 últimas partidas está vivendo de ligação direta. Isso não pode acontecer. Isso aí o dedo do treinador tem que ser colocado para corrigir isso. Se a lentidão e letargia e falta de capacidade dos volantes, tem que trocar, tem que mexer. Então eu estou aguardando um time... Eu sei que vencer o Santos é muito difícil, mas o time tem que pelo menos desempenhar um pouco, né? Fato que não aconteceu nos últimos jogos.
É isso que eu estou esperando. Uma coisa é você ser derrotado, outra coisa é você não apresentar nada, você não ter intensidade, o time não tem transição, o time é demencial, taticamente. O que a Ponte fez contra o Operário não existe. E já fez em outras partidas, mas essa sequência chama atenção, não é nenhuma terra arrasada, não é isso que eu estou colocando, mas diante do que estava sendo apresentado, o que está sendo apresentado nesse momento, o que estava, é muito distante. O Nelsinho tem que fazer esse time reagir urgentemente. Talvez não consiga em termos de resultado no jogo de sexta, mas tem dever e obrigação de apresentar um trabalho melhor já no jogo contra o Santos. Bem, são 17 horas e 46 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E eu quero falar com você sobre materiais elétricos. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira algumas ofertas. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Refletor de LED branco frio 200 watts por apenas R$ 34,90. Meu amigo, pensou em material elétrico? Não tenha dúvida. Na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Vá conhecer a Instalar e aproveite muito mais ofertas. A Rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. É ali próximo da Aquidaban. Confira as novidades no Instagram da loja, @instalarcampinas, ou então peça o atendimento pelo WhatsApp 19 988390106. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Bandeirantes! 17h47, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento.
O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, encerramento de mais uma rodada ontem com a vitória do Coritiba sobre o Avaí por 1-0 e o Brusque que venceu o Sport pelo placar de 1-0. Com a 23ª rodada encerrada, o líder é o Novo Horizontino com 40 pontos. Santos tem 39, Mirassol 39, Vila Nova 39, são os 4 primeiros colocados. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 28, o Guarani é o lanterna, lembrando que o Bugre não entrou em campo nesta rodada, o jogo contra o Botafogo foi adiado. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o CRB, com 25 pontos. A Ponte volta a campo na sexta-feira, 9h30, para pegar o Santos e o Guarani só na outra terça-feira, quando vai enfrentar o time do Coritiba. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos atrasados. Pela 5ª rodada, 7h30 no Mineirão, tem Cruzeiro e Inter. E no mesmo horário, em Criciúma e Red Bull Bragantino. Hoje é dia de Copa do Brasil. 9h30 da noite tem Bahia e Flamengo. No mesmo horário, São Paulo e Atlético Mineiro. Este jogo será realizado no Morumbi. Amanhã, 8 da noite, em São Januário, tem Vasco e Atlético Paranaense. E no mesmo horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias, tem Juventude e Corinthians. Você já experimentou o minestrone do Diani? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h52. Já tudo sobre o Guarani. Bugre joga só na terça-feira, semana que vem, no Brinco contra o Coritiba. Sabia que no Sicredi você tem tudo que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos. Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17h54 e aqui no Esporte em Debate, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Carlos Batista, tudo bom? Furlan de Vinhedo, um abraço pro CH, pra todo mundo aí. Então, a Ponte Preta, a torcida Ponte Preta, ao meu ver, tá cheio de urubu que fica esperando a ponte ficar moribunda para aparecer.
Um monte de gente aí criticando, só critica. Só critica. O time caiu de produção, o povo já desce cacete. Teve até neguinho aí falando que tá tendo uma reforminha no estádio, né? Uma reforminha no estádio. Fazendo o quê? Sem dinheiro? O time não tem dinheiro. Não tem dinheiro para contratar. Só que em vez de apoiar, o povo gosta só de meter o pau. Essa é a minha opinião. Um abraço, sou Furlan de Vinhedo. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. Boa tarde a todos aí da equipe número 1 da rádio do interior do Brasil. Batista, sobre o Nelsinho, cara, literalmente ele tá tirando leite de pedra. E infelizmente o nosso presidente, me parece que ele tem ido muito bem com relação à administração, a questão de reformas e tal. Porém, a gestão do futebol, fraco. Ele é fraco. Normalmente um time contrata reforços, o nome já fala, né? Reforço. Reforços para poder, no mínimo, brigar com o outro concorrente da posição. Mas os únicos reforços, entre aspas, que o nosso presidente trouxe são reforços para nem ser relacionado para um jogo da Ponte. Tem reforços aí que nem ser relacionado tem sido. Não sei onde a Ponte vai parar não, mas enfim. Vamos lá. Vamos torcer para nega véia. Obrigado. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço. Amém. Eu que agradeço. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde aí, pessoal da Band. Tô ligando, aqui é o Cleito do Carlos Lourenço Bugrino. Como o Guarani não tá jogando, tô ligando só para mandar um abraço aí pro CH e pra dupla aí, ó, o time YouTube. Falou? Obrigadão, abraço. Na paz. A paz. Abraço, muito obrigado. Batista, o maior contador de histórias do rádio. Muito obrigado. Ronaldo do Chapadão. O time da Ponte não sai do lugar. Jogadores muito rodados, sem compromisso. Abraço para você, Ronaldo. Muito obrigado. Ouvinte participando, mandando para cá. Meu nome é Thaís. Thaís? Ô, Thaís. Thaís Rezende. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Abraço para você também, Thaís. Thaís Rezende. Muito obrigado aí pela audiência. 17h58, ouvinte no ar. Ouvinte, já tem mais ouvinte participando conosco. 17h58 em Campinas. Você continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. Você sabia, você já experimentou as linguiças Seara? Linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Experimente as saborosas linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região, com nova loja em Campinas. Avenida Oswaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, região do Satélite Íris, ao lado da John Boy do Lope. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste,
na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. 18 horas em Campinas. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Hoje teve apresentação de reforço na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Atacante Lohan, vindo do Floresta do Ceará, disputou o último Campeonato Paulista pelo Santo André, já concedeu entrevista coletiva hoje. Daqui a pouco a gente ouve as palavras do novo atacante Bugrino, que não foi a única novidade, foi o único apresentado, mas o Guarani confirmou as contratações do Emerson Barbosa, lateral esquerdo, e também do volante Pierre. Ambos do Tombense estavam disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. A dupla já realizou exames no estádio Brinco de Ouro e assina com o Guarani até o final do ano. 11 contratações nesta janela. Teremos aí na sequência um grupo bastante modificado, renovado do Guarani, em busca da recuperação dentro desta Série B. Mas vamos ouvir as palavras do Lohan. O atacante se apresentou ao torcedor e citou as suas principais características. Vamos ouvi-lo. Sou Lohan, né? Jogo centroavante. Minha característica é jogar mais dentro da área, uma presença diária, um jogo aéreo, uma disputa ali entre os zagueiros. Gosto de um jogo de contato, né? Então acho que essas aí são minhas credenciais para poder estar ajudando o Guarani. Venho com as melhores intenções, né? Venho com uma competitividade boa, venho interessado em ajudar, junto com meus companheiros, a tirar o Guarani dessa situação e conquistar o objetivo dentro do campeonato. O Lohan, portanto, falando sobre suas características. Lohan é um nome diferente, né, Batista? E você sabe que eu sou um tanto quanto curioso, né? Fui dar uma pesquisada aí sobre a origem deste nome Lohan. E o Lohan tem origens variadas. No francês, Laurent, tem até um biquinho, é traduzido como luminoso ou brilhante. Já na Índia, este é um sobrenome que garante uma simbologia parecida com o sol. Ou seja, é bastante forte esse nome Lohan, né? Na Bíblia também, esse nome é citado com um significado de luminoso e brilhante, que ele possa brilhar e muito com a camisa do Guarani, o atacante Lohan. Ele falou também, Batista e ouvintes desse Esporte em Debate, sobre a sua recepção no Guarani e a expectativa para esse desafio, ajudar o Guarani a se recuperar e fugir da zona do rebaixamento. A recepção foi muito boa, né? Já de antemão o grupo me recebeu muito bem. Tenho aí buscado criar relacionamentos, criar entrosamento com a galera. Acho que de acordo com o tempo isso vai melhorando. A expectativa é atuar bem, jogar bem, poder ajudar meus companheiros, fazer gol e dar alegria a essa torcida. A ansiedade está batendo na porta, né? Podia ter sido no jogo contra o Botafogo, mas infelizmente foi adiado. Mas uma notícia boa é que a oportunidade pode ser aqui diante do torcedor, diante da nossa casa, da nossa torcida, e espero que isso possa acontecer na terça-feira com os 3 pontos. Boa sorte ao Lohan aí com a camisa do Guarani. Ele já deverá estar à disposição, Batista, para a partida de terça-feira. O Guarani que ficou um bom tempo, né? Tem ficado um bom tempo sem jogar. Devido ao adiamento do jogo contra o Botafogo, que era para ter acontecido no domingo, serão 13 dias entre uma partida e outra. Claro que o técnico Alan Al não reclama. O que todo treinador no futebol brasileiro pede e clama é por tempo para treinar. E isso realmente o Guarani tem tido bastante nesse intervalo aí meio que forçado. O Guarani que mesmo sem jogar tem a segunda melhor campanha desse segundo turno da Série B. 2 vitórias e um empate. O curioso é que o Guarani fica atrás apenas do Coritiba, próximo adversário, né? O Coritiba que venceu ontem tem 3 vitórias e um empate em 4 jogos disputados. A tendência é de um grande jogo na próxima terça-feira. Coritiba e Guarani, Guarani e Coritiba no Brinco. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite, hein? Uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$
9,90 no pedido de porções inteiras. Atenção! Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90. R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. Confira mais informações caso haja necessidade no WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, região central de Campinas. E tem estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. 18h06 em Campinas. Bem, o Guarani só joga na terça-feira. Vai dar tempo aí bastante, né? Pra gente falar desse jogo. Agora, o CH, o Guarani liberou 11 jogadores e contratou 11 jogadores. Você pode fazer uma comparação daqueles que saíram para aqueles que chegaram. O Guarani contratou melhores do que aqueles que estavam aí e foram liberados em CH. Batista, eu tenho certeza que melhorou. Certeza que melhorou. E vou dizer por quê e vou defender o meu ponto de vista aqui. Primeiro, só com 3 jogadores trazidos pelo Toninho Cecílio, a zaga do Guarani, na minha modesta opinião, já melhorou. Estou falando do Salustiano, estou falando do Bispo e também estou falando do Pacheco. Vou começar por aí. Segundo aspecto, todos os 11, eu disse isso na minha manchete, todos os 11, nenhum deixa saudades, na minha opinião. Nenhum. Efetivamente nenhum. Nem na zaga, nem na lateral esquerda, nem no meio-campo, tampouco no ataque. Eu acho que o Pastana deu uma limpada no elenco, com certeza realizou uma redução na folha de pagamento, não é? Tinha muito jogador aí ganhando muito dinheiro, não é? Faltou Camacho, né? Colocar o Camacho, com todo respeito, tá? No micro-ônibus, não é? Eu estou pensando em comida aqui. No micro-ônibus de jogadores que deixaram o brinco. Não sei porquê, talvez ainda aconteça isso. De qualquer maneira, nada contra, mas eu estou falando da parte esportiva. Mas esse foi um grande reforço, né? Você enxugar a folha de pagamento com uma possibilidade ainda até sexta de trazer segundo a sua apuração aí, um atacante de beirada, que eu acho que seria muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esses jogadores, tirando esses 3 que a gente já viu jogar aí bastante, eu não posso atestar os jogadores, não é? Conheço pouco, confesso. Alguns têm boas informações, jogadores interessantes por currículo e pelo que a gente apurou, outros porque realmente a gente ainda não conhece. De qualquer maneira, vamos ter que aguardar. Mas aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente colocou aqui várias vezes, pelo menos o Pastana se mexeu. Foi ao mercado, limpou o grupo e trouxe jogadores que o Guarani pode contratar. Essa é a realidade, não é? Principalmente em relação à recuperação judicial. O Guarani tem uma realidade hoje que não pode, de maneira nenhuma, gastar aquilo que não pode pagar. O compromisso tem que ser em dia, regularmente, todos os meses. E o que é duro é que a gente sabe que custa muito mais caro ir para a terceira divisão do que contratar, de repente, nesse ano, mas tem alguns compromissos que o Guarani não pode deixar de cumprir. Pode ser decretada a falência do Guarani se ele
se ele não efetivamente não cumprir aquilo que ele se comprometeu com a recuperação judicial. Então é uma situação bem delicada. Estou passando pano aqui não, tá, gente? A única maneira que você tem de mudar esse status, não é? É você trazendo gente nova. O Guarani trouxe vários jogadores aí que a gente vai ter que ver melhor. Não é? Os 3 que eu vi melhoraram. O Salustiano hoje deu uma... né? Ele com o Bacelar deu uma arrumada na zaga. O Bispo é um volante que o Guarani não tinha em termos de marcação. É um cara que tomou conta e não está fazendo nenhum trabalho extraterrestre, não. Está fazendo arroz com feijão, mas está fazendo bem feito. Deu uma arrumada. Agora, daí para frente, a gente precisa ver um pouco mais. Outro detalhe importante, que a gente na época foi contra, mas respeitou porque o treinador que chegou aí, o Alan Al, ele é do conceito do homem que comanda o futebol. Eles pensam parecido. Não que o Pintado, o treinador anterior, não tivesse qualidade. Não é isso. É que a maneira do Pastana trabalhar combina melhor com o Alan Al. E mais uma vez, o Pastana tinha razão. Eu não sei se o time vai ser salvo, mas hoje é inegável a melhora do time. A melhora do Guarani é significativa, não só em resultados, mas você assistindo o time jogar, você percebe nitidamente que ali há um trabalho do treinador. Ele recuperou a confiança de alguns, reposicionou o time e o Guarani hoje está competindo pelo menos de maneira organizada. Repito, eu não sei o que vai acontecer. Não dá para saber. A gente espera, sinceramente, que o time consiga a reação do campeonato e se salve. Não vai ser fácil. E não será fácil em nenhum momento. Não é? Mas que jogo que foi fácil? Não tem jogo fácil. Mas daqui para frente o Guarani, além de ter todos esses jogos complicados, ele tem o dever de realizar um percentual em termos de pontuação muito acima do que ele fez na primeira etapa do campeonato, no primeiro turno. Esse é a enrascada que o Guarani se meteu. Vamos ver se o time reage, se esses novos jogadores correspondem às expectativas, não é? E acrescentam. Agora, com o que o Guarani tem hoje, com um pouco que foi acrescentado ao time, o time já melhorou, já reagiu. E a minha expectativa é que esses novos jogadores possam, de alguma maneira, encaixar e melhorar a qualidade do grupo. Agora, a principal contratação até nesse momento, na minha modesta opinião, é a troca do comando técnico. O Alan Al organizou o time do Guarani. E esse é o princípio de tudo para você alavancar o que o Guarani precisa alavancar daqui para frente. Né? Um número de vitórias significativa. Tomara que dê tempo, Batista, tomara. 18h13 em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá rapidamente aqui pro nosso velho e bom Fala Galera. Hoje já adiantado do mês de agosto, né? 28/8, meu Deus. Acabou o ano, hein? Já vamos entrar no domingo, no último quadrimestre, terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro. Como passa, hein? Parece que foi ontem mesmo que eu estava chiando que não tirei férias no fim do ano. Passou o ano e eu continuo não tirando. E pelo jeito no fim do ano vou ficar sem tirar de novo. Mas eu gosto. Fala, galera. Próximo aniversário da Ponte, Santos vem de 3 jogos sem vitória na Série B. Empates 2, derrota 1. Para você, esse é o melhor momento para enfrentar o Peixe? Macaca tem chances de conquistar a primeira vitória fora de casa sexta-feira? Eu vou falar pra você, vem embalado, é pior, vem de derrotas, é melhor. Isso é muito teórico, né? Depende muito do encaixe do jogo, das circunstâncias do jogo. Depende muito mais do comportamento da Ponte do que se é melhor enfrentar o Santos em má fase ou em boa fase. Que a Ponte tem chances, tem. Mas tem que ser com outra cara. Não essa
cara horrível, essa cara pálida, assim, totalmente desfigurada, que nós vimos na última partida, quando jogou em casa e acabou sendo derrotada. Não é essa cara que a gente quer ver, a cara que a gente viu contra o Operário Ferroviário lá de Ponta Grossa. Se a Ponte for aquele time, por exemplo, que nós vimos contra o Sport Recife, fora de casa, perdeu, mas jogou bem. Eu acho que dá para imaginarmos, mesmo contra o Curitiba, que a Ponte tem chance, apesar do favoritismo indiscutível do Santos, mas o jogo, o resultado só se consolida depois dos 90 minutos. Antes, é muito palpite. Alguns pessimistas, outros extremamente otimistas e outros, às vezes, mureteiros. Eu acho que a Ponte pode, sim, se aproveitar desse momento do Santos. Dizem que a Ponte, que já fez 2 vítimas em termos de treinadores, que perderam para a Ponte e perderam o emprego, que se a Ponte, pelo menos empatar com o Santos na Vila, ela derruba o Carille também. Vamos aguardar. Mas chance tem. Só que o jogo está mais para o Santos, claro, por questões óbvias. Tem muito mais elenco do que a Ponte e joga em casa. Saídas do Guarani na atual janela de transferências. Laterais, Eliel e Diogo Matheus. Zagueiros, Léo Santos e Rayan. Volante, Kaique. Meias, Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira. E os atacantes, Renier, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. Desses 11, cite 2 que vão fazer a falta que você não teria liberado. Diogo Matheus e Gustavo França. Na bucha, na lata e no adiantado da hora. Batista. São 18 horas e 17 minutos de intervalo. Voltamos já já com o Esporte em Debate. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. A Loja do Mecânico tem oferta especial para você. Compressor de ar Chiaperini 250 litros, pague em 10 vezes de R$ 559,99 sem juros. Oferta válida até 31 de agosto. Confira muitas outras promoções especiais em máquinas e ferramentas na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, hoje 9h30 da noite no estádio do Morumbi. O São Paulo de Rafael, Rafinha, Alan Franco, Arboleda e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano, Lucas Caleri e Wellington Rato. Já o Galo de Everson, Saravia, Batalha, Alonso e Guilherme Arana, Otávio, Alan Franco e Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk. Apitou o jogo Rafael Klein do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo será Wagner Reuei. São Paulo e Atlético Mineiro hoje, Copa do Brasil, 9h30 da noite no Morumbi. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h22 em Campinas e a revisão do seu carro, hein? Como está? Aproveite este mês de agosto, é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Participe dessa festa e ganhe brindes na roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira a roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Então, atenção para as marcas participantes: Nakata, Spal, Continental, Auto Impact, Perfect, First, Jurid, Taranto, Thunder, EKS. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças da Rocha Autopeças e aproveite as promoções do mês de aniversário. Rocha Autopeças tem tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. 18h22, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, pessoal da Band, tudo bem? Eu acredito que a Ponte Preta precisa tomar um choque, sim. Quando está jogando bem, a gente tem que elogiar, tem que aplaudir, as vitórias acontecem independente se jogou bem ou mal, o que manda é bola na rede. Mas se o time está jogando mal, é natural que a gente critique, e isso é normal em qualquer setor de nossa vida. Então, infelizmente, eu gostaria até de saber se não é um salário, uma premiação que está em atraso aí, mas o time caiu de produção, isso é verídico, e a torcida tem que criticar, tem que vaiar, sim, é natural que isso ocorra. Que nem um ouvinte disse há pouco aí, que tem que apoiar, lógico que vamos apoiar sempre, mas as críticas acontecem quando a gente não está bem, não estamos com um futebol digno de aplauso. É natural que isso aconteça, o time não está bem. Obrigado, mais um ouvinte no ar. Olá, Batista, demais integrantes da mesa. Batistão, gostaria de entrar nesse debate aí que o pessoal da Ponte Preta, né, os torcedores, uns muito chateados, muito falando cobras e lagartos aí, vamos colocar dessa maneira, outros pedindo calma, tal. Eu vou entrar na seguinte seara, eu penso diferente.
Dudu Vieira saiu para a Série A. E Gabriel Novas voltou. Depois que essas duas coisas aconteceram, o time tombou de bico na tabela. Parou de jogar. Então eu acho que alguns jogadores poderiam querer algumas propostas para a Série A e não chegaram, ficaram chateados, entendeu? Concordo com o CH que a bola não está chegando para o Gé, mas também ele está destemperado de novo, pode até ser uma outra recusa de propostas, enfim. É bom analisar também por esses termos, eu não sei o que vocês acham disso, tá bom? Grande abraço a todos, DJ Alê. Mas vai, Ponte, eu acho que ganha do Santos. Obrigado, tá aí o DJ Alê, boa noite. Sou o Sandro de Niterói, Rio de Janeiro, flamenguista. Sempre ouço o programa esportivo. Gosto muito. Abraços a todos. Opa! Abraço para você, Sandro. Já fui algumas vezes em Niterói e gostava, inclusive, de fazer jogo lá naquele campo antigo do Botafogo. E estive até nesse campo vendo uma disputa de artilheiros no Brasileirão. Estava na briga Amoroso, grande Amoroso, centroavante do Guarani, e Túlio Maravilha, centroavante do Botafogo. Estavam com 19 gols. Ambos foram artilheiros porque nesse jogo, em Niterói, foi um jogo de manhã. Jogo às 11 da manhã lá em Caio Martins. E até me lembro que nós saímos do hotel, o Tigrão estava comigo nessa transmissão lá no Rio de Janeiro. Tava, mas não foi de manhã não, foi à tarde. Foi à tarde? Foi. E qual o jogo que foi de manhã lá? Ah, de manhã teve um monte, mas foi na Baixada Fluminense. Não. Eu fiz um jogo de manhã em Caio Martins. Não, o que eu fui às com você... Às 11 da manhã. O que eu fui com você e foi esse jogo da disputa particular do Túlio com o Amoroso, foi à tarde. Nós saímos cedo do hotel, né? Porque era outra cidade, apesar de ser pertinho, é só atravessar a ponte e tal. Mas tínhamos que almoçar lá em Niterói e aí fomos para Caio Martins, mas foi à tarde. Tanto é que eu saí meio cabreiro lá, que a nossa jornada, eu vou falar pra você, ela é imensa, né, na época, e a gente, quando saiu, tava completamente escuro, né? Não tinha segurança, não tinha polícia militar, não tinha nada, e a gente saiu ali meio cabreiro, falou, bom, sabe como é que é, né? À noite, aqui meio deserto, ninguém mais, foi todo mundo embora, a nossa rádio foi a última a sair, então já saímos à noite. Final da tarde, começo da noite, claro, graças a Deus foi tudo bem, pegamos a ponte e voltamos para o Rio de Janeiro. Mas esse do Amoroso com o Túlio foi à noite. Foi à tarde e a jornada se prolongando quase que até a noite. Correto. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista. Oi, Tigrão. CH. Sou a Fátima aqui de Santo Antônio de Posse. Gostaria de saber das suas opiniões sobre a seleção destes jogos da eliminatória. Obrigado e boa noite a todos aí. Opa, muito obrigado, Fátima. Aí em Santo Antônio de Posse. Bom, o Brasil joga sexta, sem ser agora, né? Depois de amanhã. Aliás, amanhã. Na outra sexta, dia 6, no Couto Pereira contra o Equador, às 22 horas. Depois, o Brasil joga fora contra o Paraguai, lá no Defensores del Chaco, terça-feira, dia 10 de setembro, 21 horas e 30 minutos. Brasil é o sexto colocado. Argentina tem 15, Uruguai 13, Colômbia 12, Venezuela 9, Equador 8 e o Brasil tem 7. Portanto, o Brasil tem que ganhar esse jogo, né? E aí passa o Equador, passa também a Venezuela.
Brasil tem 7, ganhando vai a 10. Claro que eles vão jogar também. Estou dizendo no caso, né, de uma vitória do Brasil que enfrenta no confronto direto a equipe do Equador. Mas a Venezuela não é o adversário do Brasil. O adversário do Brasil é o Paraguai, né, no jogo da terça-feira, da outra terça, e o Paraguai está atrás do Brasil, tem 5. O Brasil também não pode perder para o Paraguai. E aí são 6 classificados para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo que será realizada em 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. E o 7º colocado vai para a repescagem. Então a campanha do Brasil é uma campanha extremamente ruim. Vamos lá, Tigrão, a Fátima lá de Santo Antônio de Posse, a terra onde nasceu o Neto, craque Neto, quer saber a sua opinião e também do CH sobre a seleção brasileira. A impressão, um abraço para a Fátima, para todos lá da Posse. Neto nasceu lá, mas eu conheço muita gente na Posse. Por exemplo, eu conheço o Lilico. Lilico vinha de ônibus com o Neto para vir e voltava para treinar no Guarani. Era bom de bola, o Lilico, amigo de infância, vieram juntos para o Guarani. Lilico, filho do Nicolau, que tinha loja de material de construção lá no centro de Santo Antônio de Posse. A Fátima não falou a idade dela, nem deve, mas se ela for um pouco mais experiente, né, talvez se lembre desse tempo aí. O Lilico tem a mesma idade do Neto e jogava muita bola, só que o Neto era canhoto, o Lilico destro. Então gosto muito da Posse, conheço muita gente lá, cidade deliciosa, ali bem perto de Mojimirim, entre Mojimirim e Jaguariúna, e do outro lado, atravessando Ademar de Barros, a linda Olambra e também Arthur Nogueira. Região muito bonita do estado de São Paulo. Fátima, eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Acho que o futebol da seleção brasileira é paupérrimo. A impressão deixada na Copa América foi a pior possível. Eu não vejo jogadores com espírito de seleção. E alguma coisa tem que ser feita urgentemente. Também acho que o Dorival Júnior não ornou como treinador da seleção brasileira. Ele não conseguiu se impor, ele não conseguiu dominar o grande conflito de interesses que existe na CBF, ele não conseguiu dominar as influências extracampo de empresários e me parece perdido. Então estou preocupado, acho que o Brasil tem que reverter nas eliminatórias urgentemente para não passar o maior vexame da sua vida, futebolisticamente falando, porque desde 1930, quando começou a existir a Copa do Mundo, o Brasil nunca ficou fora de nenhuma disputa. E esse ano está aí, né? Está ali no fio da navalha, se for assim até o final, eu espero que mude, mas pelo que vimos na Copa América, o otimismo não existe. Sim, existe sim muita preocupação. Espero que as coisas mudem, principalmente e já a começar por esses 2 jogos da sexta que vem e da outra terça, não dessa semana, na outra semana. Tomara que dê tudo certo. Mas, Fátima, estou preocupado que possa acontecer com a seleção brasileira na Copa do Mundo o que aconteceu com a seleção olímpica nas Olimpíadas de Paris, onde a gente ficou por aqui vendo pela televisão. E você, CH, a sua opinião também, só para dar aqui uma satisfação, né? Para nossa ouvinte Fátima, lá de Santo Antônio de Posse. Ô Batista, eu também estou muito preocupado, viu? Estou muito preocupado, não deveria ser desta maneira, mas eu não sei se o Brasil vai ter capacidade de fazer 2 vitórias, por exemplo. Eu acho que em casa deve fazer vitória, não é? Deve ganhar o jogo, e fora de casa eu acho mais complicado. A seleção brasileira não tem uma base, tem jogadores bons separadamente convocados, mas o Dorival não conseguiu formar um time ainda não. E eu tô reticente. O Brasil, pela pontuação, deveria fazer 2 vitórias. Essa é a necessidade. Mas eu não cravo, não. Se você tiver que... Eu, por exemplo, não aposto.
Eu acho que no máximo o Brasil ganha uma e empata a outra. Ganha em casa e empata fora. O ideal seria vencer as duas, mas eu tenho a impressão que o Brasil não vai conquistar, infelizmente, 2 vitórias, que é o que necessita na competição pela 6ª colocação nesse momento nas eliminatórias. A Desktop se orgulha em mostrar a força do interior. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, com conexão 100% fibra ótica, que conecta mais de 1 milhão de clientes e é a escolha de quem também ama o futebol. É patrocinador oficial dos 2 gigantes de Campinas, Guarani e a Ponte Preta, na disputa do Campeonato Brasileiro. E você também pode ter uma internet de alto rendimento com a melhor qualidade e preço justo. Planos de 200 mega até 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. R$ 79,99 por mês. Para saber mais, ligue para 0800 1102. 0800 1102. Você que nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá na tela, no canal de vídeos, você está vendo o número de WhatsApp. 0800 1102. 0800 1102. Você também pode acessar o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a sua conexão com o futebol paulista. A internet que joga junto. 18h36, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Torcedor bugrino, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Quer conquistar o seu carro zero nesse mês com descontos exclusivos? Confira o que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Novo T-Cross 2025 com bônus de até R$10 mil. E Nivus a partir de R$119.990. Mas não para por aí. Tudo com taxa zero até o fim de agosto. Visite a loja mais próxima de você e aproveite as ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 40 minutos, aqui Esporte em Debate pelo FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não paga nada, é de graça. Se você ainda não é assinante do canal, seja assinante. Sempre que tiver jogo aqui em Campinas, você concorre a ingressos. É só fazer a assinatura do canal. Mais de 41 mil assinantes do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. E nós estamos também no Instagram da Rádio Bandeirantes. Se você não tem aí instalado o YouTube no seu smartphone, mas tem o Instagram, então entre no Instagram. É @Rádio Bandeirantes Campinas. @Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no Instagram você também nos acompanha, tá bom? E muito obrigado também pela audiência, pessoal, que nos acompanha aí pelos aplicativos. No aplicativo próprio aqui da Rádio Bandeirantes e também em vários aplicativos que retransmitem a programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a Germânica Volkswagen seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Então visite a Germânica mais próxima de você. Ou então acesse agora germanicaveículos.com.br. Olha, é o seguinte, hein? O Tigrão tá bem de memória.
entrei aqui no site do Mariolani. O site do Mariolani tem todas as fichas técnicas de todos os jogos do Guarani. E lá, em 1994, Caio Martins, em Niterói, jogo entre Botafogo e Guarani, 1-1. Luizão marcou aos 4 minutos e Túlio aos 32 minutos. Eu disse que nem Túlio e nem Amoroso tinham marcado. Na verdade, o Amoroso era o artilheiro. E o Túlio estava um gol atrás, né? 19-18. E aí o Túlio marcou aos 32 minutos e o Amoroso não marcou. Público de 7.982 pagantes. Por que eu estou dizendo que o Tigrão está bem de memória? Porque o jogo foi às 17 horas, horário brasileiro de verão. Então o Tigrão, saímos à noite lá e tal, meio com medo e preocupação é que era horário brasileiro de verão. O jogo começou às 17 horas, então terminou realmente na parte da noite. Pô. E o jogo que eu fui lá, na parte da manhã, foi um jogo, o comentarista foi o Carlos Gonçalves. Há muito tempo já falecido, né? Morando no céu. E o Carlos Gonçalves é que era o comentarista. Foi um jogo às 11 da manhã. E eu me lembro, nós chegamos à noite em Niterói. Nesse jogo nós ficamos no hotel em Niterói. E aí nós atravessamos a ponte de ônibus. Nós fomos em ônibus de carreira. Pegamos um ônibus na rodoviária aqui em Campinas e descemos na rodoviária no Rio de Janeiro. Nossa. E atravessamos com um ônibus coletivo a ponte Rio-Niterói. No primeiro ponto, depois que atravessamos a ponte, descemos. E aí vinha um táxi, paramos um táxi, montamos no táxi e demos o endereço do hotel para o taxista. E aí o taxista rodou pra cacete. Ficou uma fortuna. Um dinheiro que nós nem tínhamos. E aí acabamos, inclusive, com a verba de refeição e tudo mais. Pagamos o táxi. E aí ficamos no hotel no dia seguinte. Levantamos de manhã, perguntamos na recepção do hotel: escuta, onde tem uma padaria próxima? Que nós tínhamos que comprar uns sanduíches, né? Porque o jogo era às 11 da manhã. Não tinha como almoçar. Tomamos, claro, o café da manhã, mas era bem cedinho, porque tínhamos que ir pro estádio Caio Martins. Aí o cara da recepção falou: olha, vocês descem aqui um quarteirão, vira meio quarteirão, ali tem uma padaria. Descemos um quarteirão, viramos meio quarteirão, tinha uma padaria. Do lado da padaria, tinha lá o ponto de ônibus, onde nós descemos. Ou seja, o taxista fez uma grande sacanagem. Ele rodou porque ele poderia ter dado a informação: olha, é aqui perto o hotel, vocês caminhando chegam lá. Não, ele colocou a gente dentro do táxi, rodou uma enormidade, ganhou uma grana e nós ficamos lá com um cara de otários, né? Porque o taxista realmente meteu a mão e fez, portanto, uma grande sacanagem. Nessa época aí, independente de rádio, quando eu usava táxi no Rio de Janeiro, por outra atividade profissional, às vezes ia de ônibus, às vezes ia de avião, usava muito táxi lá, porque não tinha o Uber. E a gente não tinha também, essa facilidade que tem hoje para alugar um carro, com aplicativo de localização e tal. Hoje virou uma teta, né? Hoje você anda no mundo inteiro dirigindo. Inclusive você está na Alemanha e aluga um carro lá e bota o Waze em português, né? Tudo sensacional. Bom, mas na época era... O que eu fazia, Batista? E eu não estava nessa barca sua aí do Carlão.
Aliás, tem muita saudade do Carlão, do Carlos Gonçalves. Carlos Trindade Gonçalves. O que eu fazia para não tomar esse tipo de balão aí? Antes de pegar o táxi, como eu não conhecia, especialmente no Rio de Janeiro, e aconteceu muito isso lá, eu conversava com alguém que não era motorista de táxi. Ô, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Seguinte, estou indo nesse endereço aqui, bairro tal. Uma vez fui lá participar de uma feira de construção no Rio Centro. Rio Centro é em Jacarepaguá. Hoje eu vou lá descosta, né? Desço no aeroporto ali e vou para lá. Mas na época foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, pô. Fui de ônibus de linha também. E eu tinha que pegar um táxi e ir para o Rio Centro para participar lá da feira, lá trabalhando na feira, a empresa lá expondo e tal, mas eu fui de busão. E aí na rodoviária, alguém assim, numa lanchonete, ou algum transeunte, chega aí, você pode me dar uma informação? Claro, meu irmão, claro, meu irmão. Então, estou indo nesse endereço aqui, Rio Centro, para dar um exemplo, né? Só que dessa vez aí eu não fui direto para o Rio Centro. Eu fui para um hotelzinho na Cinelândia, até muito bem arrumado, chamado Hotel OK. Acho que existe até hoje. Um hotel simples, mas limpo, bacana, bem localizado, lá no centro, na Cinelândia. E primeiro na rodoviária eu falei, eu preciso ir no Hotel OK, tá muito longe, mas não para o taxista. Falou, olha, dá daqui lá, uns 15 quilômetros, no máximo. Ah, legal, tá bom então. É no centro, né? É no centro. Muito obrigado, viu? Aí eu já sabia a distância, eu chegava no Malaco, falava, chega aí, eu tô precisando ir lá no Hotel OK, mas eu quero ir com o taxímetro desligado. Quanto que você faz? Ah, por que desligado, meu irmão? Não, eu quero fazer uma corrida diferente. Você vai com o taxímetro desligado, a gente fecha pelo trecho. Ah, se fosse no dinheiro de hoje, 150. Falei, não, tá muito caro, porque são 15 quilômetros apenas. Quer fazer um negócio melhor? Senão vou falar com o teu colega ali. Ah, faço por 70, fechado. Não ligava o taxímetro. Mas eu já sabia onde era, sem saber onde era. Eu sabia mais ou menos a quilometragem. Se vocês tivessem feito isso na rodoviária de Niterói, né? E quando desceram lá para ir pro hotel que vocês iam se hospedar, o cara ia falar, vira aquela esquina ali, o hotel é ali. Mas como vocês foram direto no táxi, porque já apareceu um táxi, era muito comum isso no Rio de Janeiro. Aliás, não é só no Rio, mas no Rio é marca registrada, era, né? Porque hoje você abre o celular e fala assim, eu quero sair daqui da Barra da Tijuca e lá no Flamengo, mas o roteiro que eu quero fazer é esse aqui, Quero ir pela Niemeyer, descer ali por Botafogo, tá? Então esse aqui que eu quero ir. Faça favor de ligar aí, mas eu quero ir por esse aqui que eu quero apreciar a paisagem aí da beira-mar. Entendeu? Porque você já tem o roteiro eletrônico aqui no aplicativo de localização. Na época, só tinha um jeito. Perguntar para alguém que não era direto interessado em te dar o balão, e aí você já chegava no cara cheio de razão. Olha, são 15 quilômetros mais ou menos, trajeto é mais ou menos esse aqui, é no centro, mas vamos fazer aqui uma porteira fechada. Quanto é que você faz? Que eu tô com pouca grana, eu vou ver, quem que fizer por menos aqui vai me levar. Aí não tinha erro, Batista. Aí você chegava e não era literalmente roubado. A loja do mecânico tem oferta especial para você. Compressor de ar Chiaperini 250 litros, pague em 10 vezes de R$ 559,99 sem juros. Vou repetir. Compressor de ar Chiaperini 250 litros, pague em 10 vezes de R$ 559,99 sem juros. Oferta válida até 31 de agosto. Confira muitas outras promoções especiais e os preços mais competitivos em máquinas e ferramentas. Seja para você que é profissional e também para hobbyistas. Tem desde parafusadeiras até
máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florência, 1364, telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h54, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batista. Boa noite. E a mesa também, CH, Tigrão, Glega. Tudo bem? Batista, eu queria saber do Vinícius Cauê. Esse cara jogou meio tempo, se machucou, não sei quanto tempo ele tá aí, tá mamando aí no Guarani. E outra, mandaram o Eliel embora e o Eliel é melhor que esse cara aí. Eu não sei o que ele tá fazendo aí até agora no departamento médico. Explica pra mim, o que tá acontecendo com esse jogador, hein, Batista? São aquelas situações, né, que não tem explicação. Esse Vinícius Cauê chegou cercado de uma expectativa, ele é muito jovem, né? Tem 21 anos, jogador da base do Atlético Paranaense. E a minutagem dele em campo foi mínima. Entrou em 2 partidas. Eu gostaria de vê-lo atuando um pouco mais. Mas não consigo entender a lógica desse negócio. Traz o jogador, o Atlético Paranaense tem uma base forte, hein? Tem uma estrutura realmente espetacular. Então, quando vem algum jogador da base do Atlético Paranaense, a gente já cria uma expectativa, né? Porque tem uma base forte. Mas, nesse caso, o Guarani aproveitou muito pouco do Vinícius Cauê. E olha que o Guarani precisava de jogador, né? Que teve realmente aí muita dificuldade na lateral esquerda. E eu gostaria de vê-lo atuando um pouco mais. Mas o Guarani não deu essa oportunidade para o menino. Então, são essas coisas que eu não consigo entender. Assim como também não entendo a não oportunidade ao Iuge, a não oportunidade ao Rafael Freitas, se bem que o Rafael Freitas até teve, diante da escassez de oportunidades, foi o que mais teve oportunidade, mas não teve uma sequência. Então, o Guarani tem uma dificuldade imensa de aproveitamento dos talentos da base, dos jogadores que são produzidos na base. E esses que vêm de fora também acabam não dando oportunidade e não tendo aproveitamento. No caso do Vinícius Cauê, existe uma situação aí de contusão, né? Ele está contundido, está afastado, está machucado e por isso, portanto, neste momento, não pode ser aproveitado. Estou dizendo lá atrás, quando ele veio. Neste momento, contundido, ele não pode ser aproveitado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Tigrão. Tô aqui no carro vindo de São José do Rio Preto. Moro em Campinas, torcedor da Macaca. Meu nome é Paulinho. Tigrão, gostaria de saber da sua opinião sobre o que o Abel Braga falou na entrevista com aquela repórter. Beleza? Obrigado. Sou seu fã. Ô, Paulinho, muito obrigado. Boa viagem aí pela Washington Luiz. Não sei se você está na Washington Luiz ainda ou se já está na Via Anhanguera, né? Ou até na Bandeirantes, dependendo do local de Campinas que você vai. Quando chega ali em Cordeirópolis, pela Washington Luiz, você pode optar já por pegar a Bandeirantes. Ou então continua reto até o final da Washington Luiz e entra na Anhanguera ali nas proximidades do pedágio, do posto Castelo. Ali o posto Grau, muito grande ali na Anhanguera. Ô Paulinho, me desculpa, eu hoje tive um dia atribulado. Batista, me ajuda aí, qual é o teor dessa entrevista, se é que você sabe, do Abel Braga,
com essa repórter. Eu não tenho conteúdo aqui da entrevista. Você tem, Batista? Eu tenho a impressão de que ele cometeu um equívoco. Ele está se referindo ao técnico do Palmeiras. Abel Ferreira. Ele trocou lapso, o sobrenome. né? Trocou Abel Ferreira por Abel Braga. Ah, legal. Aliás, eu também já fiz isso, né? A gente troca. Acaba trocando, mas ele está se referindo ao Abel Ferreira. Ah, tá. Depois do jogo com o Cuiabá, Palmeiras jogou no brinco. Venceu pelo placar de 5-0. E o Abel Ferreira teve um destempero lá na entrevista coletiva. Ah, não, nós já repercutimos, inclusive, foi tema Na Lata da segunda-feira, né? Foi horrível, né, Batista? Horrível, Paulinho. Normal isso daí, tá, de você ter trocado o sobrenome, mas como o Abel Braga está meio fora da cena aí do futebol, até onde eu sei, eu estranhei, né, do Abel. Será que alguma declaração a respeito do tempo que ele trabalhou na Ponte e tal? O Abel é muito querido por muita gente na Ponte, pela torcida da Ponte, por aquele ano de 2003, onde ele foi um verdadeiro herói aí, segurando a onda com os caras indo embora, problema de salário atrasado, o jogador abandonando. Então eu pensei que fosse alguma coisa nessa linha. Mas o Abel Ferreira foi extremamente indelicado, infeliz, foi mal educado, né? Foi machista e perdeu uma grande oportunidade de ficar com a boca fechada. Ele desrespeitou a moça, que fez uma pergunta absolutamente pertinente, e depois ele continuou batendo boca, né? E teve uma atitude assim condenável. E a surpresa seria se ele ficasse quieto depois. Mas para piorar o quadro, ele vem no dia seguinte e pede desculpa. Só que ele já pediu desculpa uma centena de vezes por pisadas na bola que ele dá. E alguém tem que botar um freio nesse moço. Não é porque ele ganha 2,5 milhões por mês e o Palmeiras paga outros 2,5 para a comissão técnica dele, que custa, com ele incluído, 5 milhões por mês, que ele é dono do Brasil. Aliás, ninguém é dono do Brasil, tá? Tem uns caras aí que também se acham dono do Brasil, mas aqui não tem dono, não. Aqui donos e não poceiros eram os índios originais, os povos originais. Depois tomaram tudo deles, né? Tá valendo, são 500 anos aí, 524 anos, ninguém é dono do Brasil, muito menos o senhor Abel Ferreira, que virou, mexeu, ele está espetando a cultura brasileira, o jeito da imprensa brasileira, o jeito da torcida brasileira, o calendário do futebol brasileiro, o gramado dos campos brasileiros, tudo é ruim para ele. Mas ele não vai embora, porque, né, a burra tá cheia. Então achei, partindo dele, nenhuma surpresa, mas alguém tem que frear esse moço, porque não adianta ele fazer isso que fez com essa moça, como já fez com o repórter lá em Minas, como fez com o Brasil inteiro outro dia, mostrando as partes íntimas ao vivo, na televisão para todo o Brasil, como sequestrou um celular de um repórter na Zona Mista, lá no Mineirão, foi embora com o celular do cara, deu bote, furto, ou roubo, não sei, levou embora, depois queria pedir desculpa, fiquei nervoso. Pô, mas você levou o celular que o cara estava trabalhando, velho. Então tem 100 pisadas de bola do cara que é competente, mas ele é competente com o elenco que ele tem na mão. Eu queria ver ele treinar o Paulista de Jundiaí, para ver se ele subia assim, da 5ª divisão para a 4ª sem problema. Porque com o elenco que ele tem, é fácil ser competente. E eu mesmo assim nunca neguei a competência dele. Nunca. Mas ele, quando veio para cá, era um treinadorzinho de 5ª nomeada no futebol europeu. 5ª. Ele hoje é conhecido e está muito valorizado pelas portas que o Palmeiras abriu para ele e pelo elenco que o Palmeiras ofereceu para ele trabalhar, que é um investimento completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Agora, alguém tem que frear o cara, porque o que ele fez com essa moça, para mim cabe inclusive um processo por danos morais, entre outras coisas. Vamos agora com os temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe
um dos temas para colocar a sua opinião. Atenção, comentaristas, 19h04, tema 1. O Hospital Albert Einstein confirmou a morte de Juan Manuel Izquierdo no fim da noite de terça-feira. O boletim médico divulgado informa que o atleta de 27 anos faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória. A tendência é de que o velório seja realizado a partir das 10 horas da manhã de quinta-feira, na sede social do Nacional, clube em que o zagueiro atuou. Selena, esposa de Izquierdo, se despediu e disse, abre aspas, hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo. Para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, o pai dos meus filhos, minha dupla incondicional. Hoje uma parte de mim morre com você. Fecha aspas. Pauta 2. O Flamengo oficializou a contratação de Carlos Alcaraz, meio-campista argentino de 21 anos. No anúncio feito nesta quarta-feira, o rubro-negro carioca brincou com o fato de o jogador ser homônimo do tenista espanhol que ocupa a terceira colocação no ranking da ATP. Alcaraz, o jogador de futebol, assinou contrato em Londres com vínculo até agosto de 2029 e é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro. O rubro-negro pagará 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, por Alcaraz, que estava no Southampton. Qual é a pronúncia correta, né? Southampton da Inglaterra. Southampton. Não, mas deve ser Hampton, né? Porque tem um M antes. Southampton da Inglaterra. Pauta 3. Dança das cadeiras na Série B. A direção do esporte decidiu na manhã desta quarta-feira pela saída do técnico Guto Ferreira. Menos de um mês após o anúncio, o treinador deixa a Ilha do Retiro depois da sequência de 3 derrotas consecutivas. Aliás, a última derrota, né, ontem, perdeu para o Brusque, que está dentro, atolado na zona de rebaixamento. Em Minas Gerais, o América anunciou o retorno de Lisca Doido ao comando do clube após 3 anos. Ele chegou para assumir o lugar de Cauã de Almeida. Cauã de Almeida demitido após sequência negativa de resultados. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Bom, primeiro lamentar demais a morte do Izquierdo, né? Infelizmente não resistiu e a gente lamenta muito. E lamenta também no mesmo estádio que o Serginho morreu, contra o mesmo São Paulo, não é? Há 20 anos, né? Quase no dia o mesmo, dia 27, né? Negócio complicado demais, que Deus possa recebê-lo em ótimo lugar e que Deus também possa confortar a tua família. Ô Batista, eu quero falar aqui da queda do Guto Ferreira, que derrubou também o Ricardo Drubski, que andou trabalhando aqui no Guarani também. Caiu o homem forte do futebol também do esporte, mas também perder pro Brusque, pelo investimento que o esporte teve, já era esperado, né? Aliás, esporte, Ceará, Goiás, América Mineiro, que trocou o treinador, agora está indo o Lisca Doido. Tem muito time aí, o Santos, que está patinando na série B, hein?
Veja que Novo Horizontino e Mirassol estão como intrusos aí no G4, mas com competência e merecimento. Se essa turma aí não abrir os olhos, tem muito time que gastou os tufos e vai ficar fora do baile. Agora, tirar o Guto, vai trazer quem? E vai resolver o problema? O fato é que essa Série B, Batista, tem muito jogador, aliás, ex-jogador em atividade e muito perna de pau ganhando muito dinheiro. Essa é a grande realidade. De qualquer maneira, vamos ver o que o esporte vai apresentar como novidade. Quem será o salvador da pátria, Batista? E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião no programa? Ô, Batista, infelizmente a gente tem que falar ainda, repercutir, porque está muito próximo o fato, né? Esse passamento prematuro e lamentável, muito triste, do menino de 27 anos, o Juan Manuel Izquierdo, zagueiro do Nacional de Montevidéu. Deixou aí uma filha de 2 anos e meio e um menino de 8 dias. Veja a situação dessa mãe, né? A situação dessa mãe ter que viajar no resguardo ainda pós-parto, apenas 8 dias, né? Todos nós sabemos como é que funciona isso, que a pessoa fica debilitada, que tem que tomar muitos cuidados, questão de hemorragia, e pegou um avião lá em Montevidéu, veio aqui, foi para o Hospital Albert Einstein, foi prestar uma última... Aliás, ela chegou com o marido em vida ainda, mas já tinham a informação, provavelmente, que se quisessem vir seria uma despedida. Ela, os pais dele, né? Entre uma irmã, entre outras pessoas da família. Então, um fato muito triste, eu acho que a gente tem que lamentar, tem que pedir força a Deus para a família, tem que pedir a Deus que receba a alma do Izquierdo, que ela se acalme, que ela tenha serenidade e que encontre o repouso celestial e o repouso eterno. Que Deus o tenha na sua infinita bondade. E isso, para o futebol brasileiro e para o futebol mundial, vai ter mais uma repercussão muito grande, como quando acontece esse tipo de caso. Isso é mais ou menos, fazendo uma comparação aqui, bastante distante, mas eu acho que ela é válida, de quando acontece um acidente aéreo grave. Aí existe toda aquela investigação e existe uma mudança de protocolo radical, importante, em algumas situações de manutenção e de procedimentos, para, claro, tentar corrigir alguma coisa que não deu certo e evitar acontecimentos futuros. Então, a morte do Serginho, exatamente há 20 anos atrás, mudou bastante esse protocolo, inclusive com a exigência, entre outras, inclusive com a exigência do desfibrilador em todas as praças esportivas. E nem sempre a ambulância que está lá tem o desfibrilador. Todo juiz que for dentro de uma ambulância, falar, eu quero dar uma checada aí nos itens do protocolo, eu acho que deveria ser implantado isso. Olha, tá aqui, é a relação básica do mínimo, porque não adianta estar aí a ambulância e os socorristas, se não tem recurso ali dentro. Então, oxigênio, né? Medicamentos de reanimação, o treinamento das pessoas aí é subjetivo, né? E equipamentos de primeiros socorros e principalmente o desfibrilador. E eu sei que a esmagadora maioria das ambulâncias que vão ao estádio, elas vão para cumprir um protocolo, o juiz fala, cadê a ambulância? Ela não está aí. Então não começa o jogo. Aí a ambulância entra. Ele vê a ambulância lá no quarteirão de cima do estádio, quando dá para ver o lado externo, ele já apita. Eu acho, e aqui é uma sugestão do bem, não é para piorar as coisas para os clubes, que deveriam incluir no protocolo, porque o juiz entra muito antes, ele fica ali fazendo aquecimento, dando volta no campo e tal. Ó, protocolo. A ambulância tem que estar lá, no mínimo 40 minutos antes da bola rolar, e o juiz, no mesmo tempo de 40 minutos antes,
quando a ambulância adentrar, ele faz uma vistoria. Mas ele não é médico, mas ele vai ter uma relação de itens básicos. E deve requisitar a presença dos médicos dos dois times que vão se enfrentar. Ó, os dois médicos, tá aqui, o senhor me ajuda a checar? Tá ok? Protocolo básico. Eu acho que vai mudar, como acontece com o acidente aéreo, aumenta o nível de rigor. Porque existe uma certa frequência nisso, é na África, é na Europa, é no Brasil, e quando é um jogo de Libertadores de América, e com televisão ao vivo para o Brasil inteiro e para o mundo, e no Morumbis, aí a repercussão é maior. Mas sabemos lá o que acontece nas divisões de base, em jogos de amadores e em categorias de base e jogos de divisões inferiores por aí. Então, eu acho que, além de lamentar muito e rezar muito para que essa família encontre os tão necessários conforto e aceitação e amparo divino, a gente tem que parar para pensar um pouquinho e pensar também e refletir um pouco e debruçar um pouco em cima da segurança dos jogadores, porque o futebol ficou muito intenso, é muita correria, é um negócio muito mais à base do físico do que da técnica, e também pensar no protocolo de exames pré-temporada. Se estão fazendo direitinho ou se estão apenas passando o paninho, bota a mão aqui, cospe aqui, tá bom, a saliva tá boa. Para melhorar esse tipo de coisa, porque realmente foi um impacto para o futebol mundial. A gente ver um menino que praticamente saiu morto do Morumbi, infelizmente, essa é a realidade, né? Tombando morto praticamente durante uma partida de futebol. É o que eu tenho a dizer, é hora de tentar amarrar melhor essas pontas e tentar não colocar o trinco depois que a porteira foi arrombada, como aconteceu nesse caso. 19h16, demos aqui a informação da queda do Guto Ferreira e o time do Sport já tem novo treinador. Daniel Paulista pediu demissão do CRB e vai assumir, né, o Sport. Futebol tem umas coisas. Daniel Paulista com o CRB é 16º colocado, 25 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, ele estava ali recebendo, né, o calor à ponta das labaredas da zona de rebaixamento. O Guto Ferreira, no Sport, com 32 pontos, Sport que tem 2 jogos a menos. Sport tem 21. Esse jogo do Brusque ontem eram 3 jogos, agora são 2. 32 pontos. Se ganhar os jogos que estão atrasados, ele vai para 38. Com 38, claro que tem que jogar, né? Evidentemente, mas entraria no G4. Então sai um treinador com possibilidade de entrar no G4 e contrata um treinador que está próximo da zona de rebaixamento como solução. Vai entender isso aí, hein? Mas a contratação do Daniel Paulista, aliás, o CRB também tem um jogo a menos. O CRB tem 22 jogos, né? Então tem mais um por realizar, mas a situação do CRB não é boa, mas provavelmente essa contratação é pela grande atuação do CRB nas Copas, né? Tanto na Copa do Nordeste, onde ele foi finalista, contra o próprio Sport ou contra o Ceará, né? Acho que foi contra o Ceará. Contra o Sport. E também, isso eu estou falando de Copa do Nordeste, também na Copa do Brasil, onde ele está na briga aí para o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Então, grandes campanhas, já numa fase adiantada da Copa do Brasil, já em oitavas de final. Então, já quartas de final. Então, o CRB tem um padrão de resultados nas Copas que credenciam muito, e também como campeão regional
campeão alagoano, que não é muita coisa, porque são só 2 times lá que brigam pelo título, né? O CRB e o CSA, que aliás está na Série C. Então é por isso, o Daniel Paulista é um belo treinador, mas eu concordo com você. E vejam, quando o Sport demitiu o Guto, já tinha contratado o Daniel Paulista, né? Porque não dá para demitir um às 2 da tarde e anunciar o outro às 16 horas. Já estava tudo conversado, Daniel já estava acertando a saída do CRB e agora o CRB fica na mão. Sabe 32 dias, Guto Ferreira ficou como treinador do Sport. O Sport está fazendo tudo para jogar no lixo todo o investimento que fez para subir. Tudo. Porque o que troca de treinador também é uma grandeza. É uma loucura. E eu não vou me surpreender, nós estamos falando de Maceió para Recife, de carro, 4 horas de viagem. Sei não. Se o Guto não pega a rodovia e encontra na rodovia, no pedágio, aliás, lá não tem pedágio nesse trecho aí. É uma maravilha. Encontra lá no posto tomando uma garapa com o Daniel Paulista. Guto indo de Recife para Maceió e assume o CRB. E o Daniel Paulista vindo de Maceió para Recife, assumindo, isso já é oficial, já é notícia confirmada, assumindo o Sport. É o futebol brasileiro, né? Por isso que nós estamos atrás de Venezuela, Equador, com todo respeito, hein? Venezuela, Equador, Colômbia, times que na época boa, na época de ouro do nosso futebol, o bolão era assim, a diferença vai ser maior ou menor do que 4 gols. Hoje nós estamos atrás aí, passando vergonha. É por essas e outras, Batista. O Guto Ferreira empatou com o Santos, venceu o Amazonas 3-2 e perdeu as outras 3 seguidas. Inclusive essa de ontem contra a equipe do Brusque, e com isso ganhou a mala. Boa noite, qual é a maior sequência de vitórias do brasileiro da Série A? Rogério France Bugrino. Rogério, são 5 a maior sequência de vitórias do Palmeiras e do Fortaleza. Palmeiras 5, Fortaleza 5. Mas a maior sequência invicta é do Fortaleza. 10 partidas. Maior sequência invicta do Fortaleza. E há um empate entre Fortaleza e Palmeiras na maior sequência de vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. E uma outra informação, falei do Cauê Vinícius, que estava machucado. Não, ele está afastado. Não está machucado. Está afastado. Tem contrato lateral esquerdo. Claro que não vai jogar, né? O Guarani contratou aí um lateral esquerdo que veio do Tombense e o Jefferson melhorou bastante de produção. Então está afastado, assim como o Camacho também está afastado. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas. Vamos com na lata de hoje. As Paralimpíadas de Paris começam oficialmente nesta quarta-feira. A cerimônia de abertura que contou com a participação de 184 delegações de todo o mundo. Aconteceu na tarde de hoje. Os atletas desfilaram pela Avenida Champs-Élysées em direção à Praça La Concorde, representando seus países. Em toda a história das Paralimpíadas, qual o maior número de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil e em qual edição? Começo com você, CH. Qual é a sua resposta? Londres. Em 2012, o Brasil conquistou 21 medalhas de ouro. E você, Tigrão, qual é a sua resposta para o Na Lata 1? Londres.
Londres, maior número de medalhas de ouro. Agora, medalhas em geral, somando todas as... Ouro, né? Então, ouro foi Londres. No Quantas? geral, foi Tóquio, mas a resposta é Londres. E quantas medalhas? 21. Daqui a pouco eu vou dar a resposta. Vamos com na lata 2. Médico André Pedrinelli, que estava trabalhando no jogo entre São Paulo e Nacional como oficial médico de campo da Conmebol. Abre aspas naquilo que ele disse sobre a questão do esquerdo. Se todo o protocolo está dentro da lei, e estava dentro da lei, fica difícil mudar alguma coisa. Porém, isso poderia ser resolvido repensando alguns pontos. Nos jogos da FIFA, por exemplo, existe uma equipe médica centralizada no campo para entrar imediatamente em caso de emergência. É preciso repensar algumas regras e preparar melhor os profissionais que atuam nos jogos. Fecha aspas. Vamos lá, Tigrão. Qual a sua reflexão sobre essa fala de Pedrinelli e sobre o que ele disse a respeito do falecimento do Juan Esquerdo? Não sei se você teve a impressão, mas está dando, pelo menos a minha impressão, de que não teve velocidade no atendimento. E por isso o Esquerdo teria comprometido, porque faltou oxigênio no cérebro, né? E aí quando foi levado ao hospital já tinha o comprometimento cerebral. Então, e eu tenho uma informação, mas ela é contraditória, se ele recebeu o desfibrilador no gramado, ou se ele só teve a ação do desfibrilador no Einstein. Então tudo isso aí que ele falou... A imagem não mostra, né? Não. Nenhum equipamento desse tipo no gramado. Mas o desfibrilador ele tem mais ou menos uns 30 centímetros quadrados, tá, Batista? Não dá para ver de longe assim. Digo 30 centímetros de área quadrada, vai 30 a 40 centímetros. Então, eu já vi esse equipamento. Aqui é na lata, não dá para comentar. Mas ele falou do assunto bem superficialmente, e eu não sou médico e eu já dei a minha opinião aqui há alguns minutos atrás, dentro dos temas livres, dos temas que não estão envolvidos com a pauta campineira. Eu acho que tem que rever urgente, e não é só para jogo da FIFA não, viu, doutor? O senhor que é funcionário da Conmebol tem que dar uma passada de pano também para garantir a boquinha, né? Não é só em jogo da FIFA não. Tem que pensar também lá no jogo entre Iracemapolense e Oswaldo Cruz. Temos que pensar nisso. Como é que vai ser daqui para frente? Porque não dá para o cara ir jogar futebol profissionalmente e cair morto e deixar um filho de 8 dias e uma filha de 2 anos e meio. Ah, mas é uma fatalidade. Tá bom. Tá bom. Concordo também com a fatalidade. E também a incidência é muito pequena. Graças a Deus. Mas tem ocorrido. Então, eu passaria a limpo esse protocolo, mas com especialistas, responsáveis médicos, de qualidade, e não com curiosos. E você, CH, a sua reflexão sobre o tema? Eu li algumas reportagens, algumas declarações de médicos a respeito. Urgentemente, tem que ser revisto o protocolo e melhorado e aperfeiçoado. É isso que eu penso. Na sua opinião, CH, a CBF acertou em não adiar o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, que será daqui a pouco, 21h30, quartas de final da Copa do Brasil, por conta do falecimento do Juan Esquerdo. Acertou ou não? Errou, uma tremenda falta de sensibilidade e bom senso. Esse jogo tinha que ser transferido para outra data. Diante da comoção geral, né? Principalmente dos jogadores do São Paulo, tem jogador do São Paulo, aí eu não vou ficar aqui citando o nome, que pagou até conta de hospital. Então os caras estão extremamente abalados, tremenda falta de sensibilidade, esse jogo tinha que ser adiado. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Uma vergonha.
Uma vergonha. É que não tem clima, né? Falta de senso humanitário. Falta de respeito à memória do jogador, à família do jogador, aos torcedores. Ali onde o menino caiu, perto do meio de campo, como é que vai ser hoje quando os caras estiverem transitando por ali? Bom, mas eu não poderia esperar nada pior em se tratando de CBF. Para mim, um desrespeito, um descalabro, um absurdo esse jogo ser realizado menos de 24 horas depois da morte do menino. E a resposta correta na lata 1. Nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil igualou a marca do Rio 2016 e conquistou 72 medalhas no total. Entretanto, a campanha do país nipônico é considerada superior, pois o Brasil conquistou mais medalhas de ouro. Foram 22 medalhas, ao todo 8 a mais do que no Rio. Muito obrigado aos comentaristas CH e também Valdemir Gomes. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagem para cá. Na sequência, vem aí. O que vem aí é concentração, né? Concentração para São Paulo e Atlético Mineiro. Valeu, gente. Tchau. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Sete horas 31 minutos. Boa noite. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira de decisão. Quarta-feira de Copa do Brasil, quartas de final. É o primeiro jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo que o Ulisses Costa vai transmitir daqui a pouquinho, com os comentários do Alexandre Pretzel e do João Pedro Sgarbi. As reportagens do Paulo do Vale e do Bruno Milioti.